Fala pessoal, Enio Alves aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar de um dos maiores ensinamentos que essa crise pode nos ensinar, baseado na questão, na relação da educação financeira. Eu tenho recebido mensagens aqui de pessoas preocupadas com o atual cenário, tem muitas pessoas que têm procurado a gente para a relação de começar a aprender a investir o seu dinheiro, principalmente pela essa queda, né, absurda que teve na Bolsa de Valores, né? Tem especialistas aí dizendo que já é a maior crise dentro do mercado financeiro a nível mundial, né? Foi uma queda mais expressiva que até em 2008, onde teve aquela quebra lá nos Estados Unidos, enfim. E eu comecei a avaliar e pensar, e eu tenho conversado com muitas pessoas todos os dias, de um ensinamento que eu sempre compartilhei com as pessoas, e eu fiz questão de vir gravar aqui para você, né? No vídeo anterior eu dei várias dicas aí para vocês de como fazer uma renda extra. No outro vídeo, a questão de aprender a fazer uma boa gestão financeira, de avaliar o teu atual cenário, ver até quando você tem fôlego, né? Ver as alternativas no mercado, e por isso que eu falei também da questão da renda extra no vídeo anterior, né? Claro que eu falei de um nicho específico, dei várias dicas lá para você. Se você ainda não assistiu, volta aí no vídeo anterior, você vai poder ter, né, acesso a essa informação. Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é uma característica não só de você, pessoa física, mas também de você, pessoa jurídica, se você empreende. E aí, claro, né, baseado em tudo que a gente já compartilha com as pessoas e os próprios especialistas falando ali na área de empreendedorismo. Ontem mesmo eu vi uma live aí do Flávio Augusto dando dicas para as pessoas de como se comportar, principalmente quem tem negócios, né, quem empreende nesse atual cenário. Eu falava bastante para as pessoas de um hábito, que é o hábito de se pagar primeiro. O que acontece com a grande maioria das pessoas? As pessoas, elas recebem aí o seu ganho, elas saem pagando tudo primeiro, e se sobrar o dinheiro, elas poupam, elas guardam o dinheiro, né? Isso, se você perguntar para a maioria, 98% das pessoas, talvez até mais, elas façam isso. Sai pagando tudo, se sobrar dinheiro, que na verdade na maioria das vezes não é o que acontece, 70% das pessoas estão endividadas, então assim, na verdade elas gastam até muito mais, utilizam aí os recursos de cartão de crédito, cheque especial, enfim, sai gastando muito mais, né? E não fazem uma reserva. Sendo que aquelas pessoas de 2% ou menos, o que elas fazem necessariamente? E aí nesse atual cenário eu quero que você pare, pense, reflita e comece a mudar os seus hábitos. O que as pessoas fazem? 2% da população, elas se pagam primeiro, quando entra o recurso financeiro, seja de um empreendimento, seja do trabalho tradicional dela, enfim, elas se pagam primeiro, elas determinam um percentual que pode ser 10%, aí é cada um, 20%, 5%, enfim, elas se pagam primeiro, elas constroem uma reserva financeira para futuros imprevistos. A gente sabe, né, que o brasileiro, ele não sabe planejar as coisas, né? Então se você não aprende a planejar, automaticamente você está planejando fracassar. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui para você? Para você olhar daqui em diante, porque o passado você não muda, o que você vai fazer daqui para frente para poder, por exemplo, em futuros desafios que venham a acontecer, porque a gente sabe, né, que problemas nunca vão deixar de existir, como que você vai se comportar. E através disso, passa por esses hábitos. Porque, por exemplo, hoje você tem uma reserva, quem tem uma reserva financeira está tranquilo. Agora mesmo eu estava batendo um papo com um amigo, né, online, e ele falou assim: eu tô tranquilo, cara. Até julho eu tenho uma reserva financeira. Tô tranquilo com relação a isso, né? Me planejei para isso. E quem não tem essa reserva? Claro que existem alternativas que o próprio governo está disponibilizando aí para as pessoas, mas o que é o mais importante, né? Você se planejar daqui para frente, aprender com essa situação. E da mesma maneira é para uma empresa, é para um empreendimento, porque muitas das vezes as empresas estão ali só faturando, você como um proprietário, você pega o dinheiro, sai gastando e não faz um caixa. Então, por exemplo, empresas com caixa, o que acontece? Elas têm um caixa, elas têm uma previsibilidade, as grandes empresas já têm por hábito fazer isso, então elas já conseguem ter uma previsibilidade, por exemplo, de 90 dias, de 120 dias de caixa, vamos dizer assim. Tanto que o próprio Flávio Augusto, na entrevista que a gente viu, né, ele
acentuou muito forte isso e ele falou assim, ó, a maioria das empresas não tem caixa para 30 dias, então se ficar mais 30 dias parado, muitas empresas vão quebrar, né? Então a importância de você avaliar e ter recursos, né? E por que eu gravei isso aqui para vocês, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque esse princípio de se pagar primeiro, ele vem de um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E quem é o homem mais rico da Babilônia? É Salomão, o homem mais rico que existiu. Lá nesse livro, ele não fala só de 10%, ele dá várias dicas, fica uma sugestão para você. É um livro bem fininho, mas que quando eu comecei a entender a importância disso, eu falei assim, bom, eu preciso pagar o bem mais precioso, né, que existe, que sou eu. Então, necessariamente, todas as atividades que a gente tem, né, eu basicamente eu me pago primeiro, né? Eu reservo ali, faço uma reserva financeira para poder construir um patrimônio. Hoje eu tenho uma reserva financeira, né? Então a gente tem de alguma forma uma previsibilidade, que é o que acontece, que não acontece com a maioria das pessoas. Então, claro, né, como eu falei, o passado você não consegue mudar, mas daqui para frente é importante que você comece a adquirir esses novos hábitos, né? E adquirir novos hábitos dói. Por quê? Porque a sua mente, ela não está acostumada com isso, né? Você, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, ela vive no automático. Você faz 90% das coisas que você faz no automático. E adquirir um novo hábito, fazer algo diferente, vai tirar a sua mente da zona de conforto, ela vai querer, de alguma forma, te travar, ela vai querer, por exemplo, te sabotar, e é importante você lutar contra isso. E por que eu tô dizendo isso tudo para vocês, né? Aí eu não vou falar nem da relação financeira. Vou dar um depoimento pessoal especificamente na área de saúde especificamente, né? Para quem conhece um pouquinho mais sobre mim, né, sabe que se pegar aí há 2, 3 anos atrás, eu estava muito acima do peso, eu reduzi 15 quilos dentro do processo, e aí no final do ano passado, em novembro, basicamente, comecei a ter algumas dores no joelho, né? E isso estava me impedindo de fazer as práticas esportivas que eu gostava, né? Aos poucos eu fui relaxando, como todo mundo, foi chegando festa de final de ano, né? Isso aí você já viu várias pessoas conversarem sobre isso. E aí eu emendei novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 4 meses. Resultado disso, né? 8 quilos acima do peso. Voltei a engordar dos 15, voltei 8 quilos. E aí, claro, você começa a se sentir mal, você começa, sabe, a autoestima, enfim, começa a trabalhar muito isso. Só que o que é o mais interessante de todo esse processo? Eu já sei o caminho. Eu já construí esse caminho neuronal aqui na minha cabeça de como chegar naquele resultado que eu já tinha atingido lá atrás. E é importante você entender isso daqui para frente, porque quando você aprende a construir, que você sai da sua zona de conforto, que você desafia a sua mente, que você aprende a atingir o resultado que você deseja, se claro, você deu uma relaxada, você já sabe como chegar lá. Então se desafie, né? Eu gravei um vídeo, desculpa a expressão aqui, mas é até para te chamar a atenção, foda a sua mente, sabe? Tira a tua mente da zona de conforto, sabe? Desafia a sua mente, porque como eu falei, a sua mente ela vai querer te proteger, ela não vai querer te fazer passar por frustrações, e comece a fazer exatamente o que você se propõe a fazer, se desafie. E eu venho começando a fazer novamente tudo que eu tinha aprendido lá atrás, comecei a me colocar, né, em ritmo de novo, questão de alimentação, questão da atividade física, né, as dores no joelho não existem mais, eu venho me suplementando, e eu comecei, né, há mais ou menos uma semana as atividades físicas novamente, com o objetivo do quê? De chegar naquele resultado que eu desejo. E para isso é para qualquer área, quando você constrói e aprende, mesmo que você por um período, né, se perca pelo caminho, se você sabe como chegar, se você construiu esse novo hábito na sua mente, você vai chegar. Então isso também é para essa situação agora de fazer a reflexão desse vídeo aqui. Se você ainda não sabe esse caminho, comece, como eu falei, a se pagar primeiro. Comece a partir de agora. Toda renda, se pague primeiro, defina um percentual para que em futuros desafios lá na frente, seja na sua pessoa física ou na pessoa jurídica, se você empreende, você não passe mais por esses desafios, porque eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento deitando a cabeça no travesseiro e muito preocupado com o futuro. Fica essa dica para vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou gravar mais dicas de como você fazer uma renda extra em outras atividades. Um grande abraço, valeu!